Bom, eu vou deixar na descrição deste vídeo dois textos importantes sobre este assunto. Um texto muito elucidativo, publicado na revista Cult, que é uma revista assim de uma qualidade excepcional, muito acima da média, faz dossiês de filósofos e tal, e tem uma posição progressista importantíssima, embora seja uma bolha. Um texto do Cláudio Novas Pinto Coelho, professor da faculdade Casper Libero, e sobre mídia, poder e sociedade do espetáculo, sobre o conceito do Guy Debord. Embora seja um texto de um tempinho atrás, portanto coloca a Dilma e o Lula num contexto que não é mais o de agora. E o outro texto é um texto que é um mal necessário, é um texto da subcultura do jornalismo, das redes sociais, do BuzzFeed, que foram lá ver o curso de formação política do MB Lixo. E é um texto assim grande, o texto do Cláudio Novas Pinto Coelho também é grande e tal, importantíssimo. Mas esse outro texto é grande porque eles contam tudo que houve nessa reunião. Inclusive aquele dono da van lá, Luciano Huck, temos que falar que somos de extrema direita, somos a favor de governo militar. É uma barbárie assim, um sujeito desse falar isso. E depois um dos aborrecentes do MB Lixo foi lá e falou: não, nós somos democratas, somos de direita, mas democratas. Gente, eles usaram várias coisas nessa formação política, cerca de 800 jovens na casa dos 20 e poucos anos, minha geração praticamente, esteve presente. Mas o sério é que eu estou vendo esquerdistas nas redes sociais, no YouTube ou Facebook, no Twitter, usando essa imagem que eles usaram, uma frase do Guy Debord, e não entenderam nada. Vocês, esquerdistas, não entenderam nada do que eles estão fazendo. Vocês acham que eles estão ensinando o Guy Debord? Não. Né? Eles, MB Lixo, que se dizem antimarxistas, estão usando o livro de um autor marxista, um livro marxista. Não. Não. Leiam o texto do BuzzFeed. Essa formação que eles estão dando é de que pratiquem a sociedade do espetáculo. É terrível. É mais terrível do que vocês estão pensando. Não é que eles não sabem sobre o Guy Debord, sobre o conceito de sociedade do espetáculo. Não é que eles não sabem que é um autor e um livro e um conceito marxista. Eles sabem um pouquinho e querem justamente fazer tudo isso que o Guy Debord critica. É isso. Vejam a imagem, né, que circulou aí. Eles colocaram o seguinte, cadê? Aceitando a sociedade do espetáculo. É esse o título dessa parte do telão que eles colocaram a frase do livro do Guy Debord. Aceitando a sociedade do espetáculo, ou seja, como fazer com que essas pessoas que estão lá no curso aceitem a sociedade do espetáculo. E mais, aí vem um segundo fator que eu li no BuzzFeed, no texto do BuzzFeed. Como fazer com que esses jovens se apropriem das ferramentas da sociedade do espetáculo para enganar incautos, eleitores incautos, né? Essa massa da sociedade brasileira burra, inculta. Às vezes são culpados e vítimas da própria burrice, porque são sujeitos que estão aí no cotidiano, não tem tempo de se informar, e de ler, e de estudar, de checar fontes. Se informam pelo MB Lixo, pelo Twitter do Jair Bolsonaro, por grupos de WhatsApp, fake news, do Steve Bannon. Aliás, o filho do Bolsonaro está lá já. Entenderam? Entenderam? Que a esquerda tão, não pura assim, mas a esquerda tão iluminista, tão inteligente, tão acadêmica, de tão bom coração, não consegue compreender que há na sociedade brasileira e no mundo inteiro gente pérfida chegando ao poder, enganando incautos, ingênuos. Vejam aquele jovem criador de fake news nos Estados Unidos, ele dizia:
Os eleitores do Bernie Sanders, né, o socialista democrático, o Haddad vai lá se reunir com ele para formar também uma resistência progressista internacional contra o ultraneoliberalismo e a extrema-direita do Trump aqui e no resto do mundo. Os eleitores do Bernie Sanders não caem nas fake news. Os eleitores da Hillary também não, muito poucos. Os do Bernie Sanders são inteligentes demais. Os da Hillary também não funcionou. É um documentário sobre fake news. Vou ver se eu acho o nome para colocar aqui. Eu vi faz tempo. Agora, os do Trump caem fácil. Somos esses que nós investimos, atingimos. Acho que eles são meio burros, diz o cara. E aí, é isso que o MB Lixo faz. Fez no impeachment da Dilma, convocando essa camada da classe média burrinha. Isso comprova que as escolas públicas no Brasil, privadas, elas têm uma baixíssima qualidade também. Esses que são pagas. E às vezes as públicas têm um melhor ensino. Não é no ensino que está o problema. É isso que esses idiotas do escola com censura não veem. Não é o ensino que está com problema. São outros 500. A valorização do professor, a infraestrutura das escolas, várias outras coisas. Reformas de base, com participação direta do corpo docente e discente, enfim. Mas você acha que eles querem saber isso, esses fundamentalistas? O próprio relator do Escola Sem Partido é que nem o Olavo de Carvalho, ficou no ensino fundamental, nunca mais voltou. É uma atmosfera difícil, gente, mas enfim. É isso que meus colegas, eu fiz o TCC baseado no Sociedade do Espetáculo, eles estão desvirtuando. Não. Eles querem as ferramentas para a Sociedade do Espetáculo, para virem com esses ideais antimarxistas, até liberais, os princípios liberais que eles são contra. Né? No plano econômico, porque eles escapam do Deus mercado, querem a política, quinta categoria, mamãe defequei, quinta categoria foi expulso de um grande jornal, a Folha, se eu não me engano. A gente tem críticas em relação à Folha, quem é de direita e de esquerda, porque a Folha é um jornal muito aberto, tem de tudo. Ela traz as duas mentalidades, mas é o maior jornal do país, trabalhando o dia inteiro lá. E ele foi mandado embora, por quê? Escreveu 3 textos iguais. Mamãe defequei, marmanjo completamente despolitizado, que não tem emprego, então vai pra política esses caras. Né? São oportunistas, vem quem dá mais dinheiro. E aí então esse é no plano econômico, né? Eles advogam o mercado, mas não vão trabalhar. Né? Advogam o mercado para os eleitores trouxas deles. E no plano filosófico, social, político do liberalismo, que é os direitos civis, os direitos de comportamento, de sexo, de ideologia, eles também, se bem que eles saíram um pouco desse, houveram aplausos muito tímidos para o dono da van ao dizer isso do militarismo e fala, não somos democratas. Mas eles estão com fundamentalistas religiosos, são ultraconservadores. Esse Fernando Holliday, capitão do mato, também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles sabem sobre o livro do Guy Debord. O telão que está aí na imagem que eu coloquei é aceitando a sociedade do espetáculo. Vejam o nível da alienação. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse conceito. Eles querem que aceitem a sociedade do espetáculo. O espetáculo, essa é a frase que eles pegaram do livro do Guy Debord. O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu instrumento de unificação. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social mediatizada por imagens. Entenderam? A guerra semiótica que a esquerda abandonou e que eles estão em peso, a extrema-direita no mundo inteiro, e que a esquerda vai ter que vir, e que agora estão surgindo canais democráticos, progressistas de esquerda, para vir fazer uma frente, já que agora eles estão na vitrine, chegaram ao poder. Vejam esse chanceler absurdo,
indicado pelo Olavo de Carvalho, desescolarizado. Vejam o ministro da Deseducação falando que nem todo mundo gosta de universidade, né? Ele deu para a imprensa anteontem. Falou tantos absurdos, gente. Falou que o segundo grau, ensino médio, na verdade, acho que nem tem mais segundo grau, tem que dar... É um sujeito que só deu aula para a escola militar. O doutorado ou mestrado dele foi na Gama Filho, que fechou por irregularidades. Vejam o nível dessa gente. E fez filosofia e teologia em 2 universidades lá, instituições lá da Colômbia que ninguém conhece. Não, o ensino médio tem que dar dinheiro para... Tem que dar os meios para que a juventude ganhe dinheiro com os youtubers. Ele não sabe, por exemplo, que os youtubers têm picos e sempre caem uma hora no ostracismo. E aí, como vai fazer com essa massa de jovens? Sabe, querem um pensamento, não é nem pensamento, um antipensamento acrítico nas escolas, mercantilista. Porque a escola sem partido, que o MB Lixo advoga também, é fundamentalismo religioso, antimarxista, anti-esquerda e antissocialismo, mas é também trazendo pautas de individualismo, de propriedade privada, de neoliberalismo, corporativismo, empreendedorismo. Bom, e o que é que eles querem usar? A sociedade do espetáculo, esse conceito do livro do Guy Debord, que foi publicado em 67, tá, não sei em qual edição no mundo inteiro, foi estudado, pacas no mundo inteiro e aqui no Brasil. Tem um colega meus que se basearam no TCC para fazer isso e deram para eu revisar o TCC de maneira linguística. Há o Antônio Negri, que é um grande marxista, tal, a sumidade em Spinoza, que vocês devem conhecer, ele diz, o livro, não sei se foi o Antônio Negri ou outro, o Antônio Negri elogiou o livro, lógico, é marxista, o Guy Debord é marxista, mas não sei se foi o Antônio Negri ou um outro pensador francês que disse, este livro não só antecipou maio de 68, eu não vou precisar explicar aqui maio de 68, assumo que vocês já conhecem a importância de maio de 68. E hoje vai nas comemorações. Como antecipou o século XXI. 20 anos depois, em 88, o Guy Debord lança um livro de comentários sobre a sociedade do espetáculo. Ele disse que não tirou nunca uma linha sequer do livro e que ele achava que maio de 68 e os protestos estudantis na França e no resto do mundo, contra a ditadura, contra o capitalismo, etc., iriam acabar, destruir com a sociedade do espetáculo, mas não. Piorou. Imagina hoje, com o MB Lixo e afins, com Steve Bannon, a Cambridge Analytica, com as redes sociais, o embate semiótico da sociedade do espetáculo piorou, foi as últimas consequências. Então, esse conceito, a sociedade do espetáculo é a mercadoria, né? O fetiche dessa mercadoria causa o espetáculo. Quando a mercadoria, por não ter valor de uso, só valor de troca, se põe na nossa frente, sem que possamos usá-la. Ficamos meio que hipnotizados à mercê dela. É este o conceito-chave. Junto, ele parte do conceito marxista do capital, de Marx, do conceito de mercadoria, e traz para esse conceito pós-moderno, contemporâneo, dos anos 60, etc. Então o que a esquerda não está percebendo é que o MB Lixo, ele entende isso. A esquerda não entendeu. Eu vejo vídeos daquele Paulo Giraldelli, falando que o MB Lixo não sabe nada. Eles são espertos, eles entenderam, mas eles querem criar sociedade do espetáculo. Eles querem justamente fazer essa alienação. Eles querem, eles fazem isso, eles vivem disso. Então, a esquerda, que sempre teve os melhores quadros e que
se confinou na academia e esqueceu da educação popular e da educação virtual nas redes sociais. Só agora está ressurgindo e vendo o estrago de tanta gente burra no poder. Os espertalhões, porque essa sempre foi a minha dúvida. Será que essa gente é burra e não sabe que não sabe? Ou essa gente entende um pouquinho e é oportunista, espertalhonas mesmo? Querem atingir os burros que não sabem que não sabem. Sempre foi essa a minha dúvida. E as coisas estão ficando claras. Então a esquerda abandonou isso. Aí vem um Olavo de Carvalho, vem um MB Lixo com essa coisa propositalmente, aliás, no curso deles, eles insistem nisso, é para causar irritação na esquerda, causar irritação nessa camada da sociedade que está cansada do PT, de corrupção, etc. Causar isso, e eles ganham. Né? A esquerda subestimou essa gente, fica fazendo meme. E não vê que tem gente que acredita. Acreditou que os médicos cubanos são escravos, ou que os médicos cubanos são guerrilheiros disfarçados, espiões. É uma atrocidade assim, do nível intelectual sendo destruído, das escolas sendo destruídas. E aí o que acontece? Os melhores quadros são perseguidos como marxistas, como diria o Eugênio Aragão, naquele texto do Diário do Centro do Mundo. Eu estou dando várias coisas para vocês anotarem aí, corram atrás. No texto dele, o desastre que nos espera, se eu não me engano. Ele diz: pegam-se os mais loucos, incompetentes, oportunistas, caçam os melhores quadros como marxistas, e aí eles quebram o Brasil para virem o Banco Mundial, o Federal Reserve, o FMI nos salvar. E se ganha muito dinheiro com isso, porque há muitas empresas por trás do MBL. Né? Então veja só, a crítica do Guy Debord da sociedade do espetáculo ao capitalismo, ao consumismo, ao consumo, à sociedade consumista, e depois, como ele próprio disse no livro dele de 88, 20 anos depois, com o neoliberalismo também, que vem junto com a sociedade do espetáculo. Toda crítica a isso, né, essa gente é a favor disso. E quer se utilizar disso, formar jovens para que façam isso nas redes sociais, como uma forma de guerrilha mesmo. E a esquerda vai ter que fazer isso. Os partidos, mesmo quem está fora dos partidos, vai ter que fazer isso. Convocar também uma juventude que entre nessa briga semiótica, porque esta é uma briga semiótica, uma luta semiótica. E você tem sempre duas vias, por exemplo, em relação às fake news. Você vai pela justiça, mas a justiça também é lenta, etc. Ou você pega as armas do inimigo e investe nessa guerra semiótica. Veja, quando eu digo isso, tem gente da esquerda que fala: não, você entrar nessa campanha suja. Não precisa entrar na campanha suja. Venha com a informação, com a justiça, com o senso, com o iluminismo. Mas as armas, hackers, inclusive para derrubar as páginas deles, venham com a questão como se diz, dos dados e eu sei pouco de engenharia de rede social, venham com os códigos, etc., virtuais, para empreender uma luta. Isso existe, de certa forma, várias páginas de esquerda, mas elas subestimam essa gente. Nós não estamos com o poder e vai ser necessário se apropriar desse poder depois da educação popular, né? Dessa camada que nem diz o Boaventura Souza. Bem-vindo, Souza Santos, nosso nobre português. Num vídeo que eu coloquei aqui. A esquerda vai ter que falar com a camada pobre que está toda com os pastores evangélicos. Então, a briga é semiótica. Só para fechar, eles não são tão estúpidos quanto a gente pensa. Eles são estúpidos, mas são sujeitos querendo ganhar dinheiro e querendo manipular e doutrinar. Então, eu vejo gente que está do nosso lado, mas que não entendeu porque eles usaram o livro do Guy Debord e outras coisas. Eles usaram porque eles querem justamente não desvirtuar o que o Guy Debord falou, mas fazer tudo que o Guy Debord criticou.